Como sempre distraída, te filmei, você não viu. É a coisa mais bonita, o seu corpo de perfil. Sim, pessoal, finalmente chegou. Vamos ter a nossa aula de filosofia sobre Exalta Samba e o Péricles. Vem comigo. Não, pessoal, infelizmente não vai ser nesse vídeo que vocês vão conhecer os meus grandes dons artísticos, como vocês já perceberam, né, a minha bela voz para cantoria. Hoje nós vamos ficar em uma aula de filosofia mais tradicional mesmo. A aula de hoje vai ser sobre democracia, certo? O Péricles, na verdade, ele vai estar na nossa aula, mas o Péricles grego, não o nosso Péricles nacional, né? Nós vamos trabalhar com o Péricles, que ele é um dos grandes nomes da democracia lá na Grécia Antiga, certo? Para a gente falar um pouquinho sobre o que é democracia, primeiramente eu quero ressaltar que esse conteúdo ele é muito importante para a gente compreender um pouquinho dos próximos filósofos que vão aparecer na Grécia depois da democracia, porque a democracia grega é uma coisa que vai exigir muita participação popular, participação da vida pública, da política. Então vai acontecer muitos debates, principalmente nos centros das cidades, principalmente no centro de Atenas. Isso vai levar com que haja um florescimento ainda maior da filosofia, que já estava em um crescimento na Grécia naquele período. E aqui vai acontecer um crescimento ainda maior da filosofia, também vão aparecer os filósofos sofistas, né, que são, digamos assim, algumas pessoas nem consideram filósofos, né, mas assim, são pessoas que trabalham ali dentro dessa política da democracia, são criados nesse sistema, digamos assim. Primeiramente, para a gente falar sobre democracia e entender a democracia na Grécia, para depois entender a democracia no Brasil, a gente precisa começar pelo nome da palavra. Talvez você já tenha visto isso em algum lugar, é algo que é bem básico, mas o que significa democracia a princípio, tá? A gente pode dividir a palavra em duas. Demos, em grego, remete a povo, e kratia, em grego, remete a governo. Governo ou força para governar, potência de governo. Tá? Ou seja, na teoria, é o povo governando, ou um governo do povo para o povo, formulado a partir do povo. Tem diferentes também interpretações sobre isso. Mas, de qualquer forma, é um governo que ele trata, né, do povo. Ele é feito, constituído, a população participa. Essa é a ideia central da democracia. Mas aí a gente tem que começar a fazer vários questionamentos sobre isso. Se realmente o povo participa da democracia, em quais democracias, tem diferentes tipos de democracias, certo? No Brasil, como é que funciona? Como é que funcionava na Grécia? Então nós vamos trabalhar um pouquinho disso na aula de hoje, certo? Para começo de conversa, eu coloquei aqui alguns dados sobre o Brasil, né? Nós temos diferentes maneiras de caracterizar as formas de governo, as maneiras como os governos são constituídos. Nós temos no Brasil uma forma de Estado, que é federado, federação, né? Então existe uma autonomia um pouquinho maior em alguns estados, embora não tanto quanto em outras federações. O Brasil tem uma forma de governo, que é a republicana. Nós temos um sistema de governo presidencialista, com presidente, e um regime de governo, né, que é a democracia propriamente dita. Então, em teoria não, né, nós somos uma democracia, embora com falhas, assim como todas as democracias têm várias falhas, assim como também todos os regimes de governo têm as suas falhas, nada é perfeito, certo? Mas nós vamos trabalhar um pouquinho melhor com isso a partir de agora. Sobre a Grécia Antiga, a gente vai começar a falar de democracia com esse cara aqui, o Clístenes, com esse nome bem bonito. O Clístenes, ele é um cara bem importante lá no período dele, porque a cidade de Atenas, cidade da qual ele era um cidadão, ela vai ser o berço da democracia, não só na Grécia, mas também no mundo todo. Nós não temos muitos registros, no Ocidente, pelo menos, de outros exercícios de democracia anteriores a esse na Grécia. Então, o Clístenes ele vai elaborar um sistema na cidade para tentar consolidar a política na cidade de Atenas, e ele vai elaborar o sistema de democracia aproximadamente em 508 a.C. Então, ele vai dividir, primeiramente, a Ática, né, que é a região de Atenas, em 3 partes. Depois ele vai dividir essas partes em 10 demos, né, que seriam
talvez uma maneira mais fácil de entender seja como se fossem bairros, né, pequenas regiões onde iriam ser feitas as votações e onde seria realizado o exercício da democracia, certo? Ele vai criar também órgãos legislativos para poder criar as leis e tomar decisões, que são a bulé e a eclésia, a qual as pessoas são eleitas para participar. Ele também vai criar um órgão judiciário, né? Só que o órgão judiciário ele era feito por sorteio, então as pessoas eram sorteadas para participar e no judiciário elas criminalizariam daí, decidiriam se alguém seria culpado ou não de algum ato. Caso a pessoa fosse culpada, uma punição que era bem comum era do ostracismo, que também foi criado pelo Clístenes. O que é o ostracismo? A pessoa que cai em ostracismo, ela está sendo banida da cidade de Atenas, então ela vai passar por um exílio de pelo menos 10 anos e aí, depois desse período, ela pode retornar, certo? É uma maneira de proteger a democracia de algumas pessoas que pudessem ser uma ameaça para ela, algum tirano que talvez quisesse assumir o controle e tudo mais. As cidades gregas, as polis gregas e no resto do mundo europeu, elas eram governadas, as cidades eram governadas por reis, os estados eram governados por reis ou por algumas outras formas de governo, mas sempre de uma maneira que era muito excludente do resto das pessoas. A população não fazia parte, não tomava decisões. Era algum representante que tomava decisões, um imperador, ou mesmo um órgão como o Senado Romano, que ainda não existe nesse período aqui, mas é um órgão que vai tomar decisões e tudo mais, mas não é um órgão que representa a população. Então, justamente por isso que a democracia instituída, né, institucionalizada por Clístenes e depois por Péricles, ela vai ser tão relevante assim, tão importante, porque justamente ela é esse momento revolucionário onde vai ter essa participação popular, então o povo vai poder participar da política, certo? Mais ou menos. Por quê? A política também era muito excludente na Grécia Antiga. Na Atenas democrática, tinha vários problemas de inclusão das pessoas nessa democracia. Vou mostrar por quê. A população de Atenas ela era estimada aproximadamente em 400 mil pessoas. Mas tinha apenas 40 mil cidadãos. Ou seja, 10% apenas da população era considerado cidadão. Ou seja, podia votar, podia eleger, podia decidir a política de Atenas. O que acontece? A cidade de Atenas tinha 200 mil pessoas que eram escravas e elas não eram consideradas cidadãos. Ainda por cima, tinha 100 mil pessoas que eram os metecos, que eram estrangeiros que residiam em Atenas, muitas vezes comerciantes, pessoas que foram para Atenas porque Atenas era esse centro cultural, econômico muito importante da Grécia do seu período. Os estrangeiros também não podiam votar, só podia votar quem era nascido em Atenas, de família ateniense. Além disso, nós tínhamos, faz as contas aí, 400 mil, 200 não podiam votar porque eram escravos, 100 mil não podiam votar porque eram estrangeiros e 60 mil não podiam votar porque eram mulheres e crianças, só podiam votar a partir da vida adulta, que é algo que faz total sentido, mas mulheres eram excluídas da participação pública. Então apenas homens eram considerados cidadãos e tinham o direito de votar, de participar da política. Então vejam que ela era bastante excludente, não era tão legal quanto talvez pudesse ter sido. Nesse sentido, sobra, faz as contas aí, sobra desses 400 mil, apenas 40 que eram considerados cidadãos. Ou seja, apenas 10% da população de Atenas efetivamente participava da vida pública. Então ela era uma democracia bastante excludente. A gente pode colocar como características da democracia grega que ela era participativa, porque a população ela realmente participava, né? Então aqueles que estavam contemplados por Péricles, né, por Clístenes, que podiam participar, eles realmente participavam. Então, um homem, mesmo se fosse pobre, ele poderia ir lá e participar, ela não excluía essas pessoas. Então, ela era direta, porque não havia alguém que representasse as pessoas, eu não escolhia um deputado, e aí esse deputado ia lá e tomava as decisões. Não, eu tomava as decisões, né? As pessoas tomavam as decisões. Porém, como a gente está vendo, ela era bastante excludente, devido a uma sociedade daquele período, e também do nosso, né? Mas daquele período que tinha muitos preconceitos, excludente, e, portanto, a maior parte da população não participava, certo? A gente está vendo, então, que a democracia grega tinha muitos problemas, mas e a democracia que nós temos hoje em dia? Ela é muito melhor do que isso, será?
Será que ela é realmente participativa? As pessoas realmente estão lá e tomam decisões? Na minha opinião, né, e aqui é uma questão bem opinativa, a nossa democracia é muito superior porque realmente as pessoas todas podem votar. Então, sendo maior de idade, no Brasil pelo menos, é possível votar, né, é obrigatório, na verdade, que seja feito o voto, independente de ser rico, de ser pobre, de ser mulher, de ser homem, independente de etnia. Então, é muito mais includente a nossa democracia, muito mais real nesse sentido. Porém, o quanto realmente nós participamos da vida pública, o quanto realmente a nossa democracia é direta, né? Porque na verdade o nosso sistema ele é o contrário da democracia indireta. A gente elege um representante e esse representante é que vai tomar as decisões por nós, que vai realmente participar da vida pública. E aí fica o questionamento: esse representante que a gente escolheu, ele faz os votos pensando na gente? E aí você já sabe a resposta, né? Ou você se lembra quem você votou para deputado na última eleição, para vereador, para prefeito, para governador, para senador? Você se lembra quem você votou? Muitas pessoas sequer se lembram quem votou 2, 3, 4 anos atrás. E se a gente não lembra quem a gente votou, como é que a gente vai fazer as cobranças sobre essa pessoa? A gente faz as cobranças, a gente acompanha o trabalho dessas pessoas, é bem complicado, né? A gente sabe que a nossa democracia ela é muito, muito impessoal. A gente está muito distante dos políticos. Então a gente tem muita dificuldade de fazer essa cobrança, de acompanhar o trabalho deles. Então é uma questão que eles tentam o máximo possível se distanciar da gente e acaba funcionando, porque a população não participa efetivamente das decisões públicas. Então nossa democracia, embora seja muito menos excludente do que a grega, ainda assim, quem realmente participa e toma decisões? Nós tomamos decisões? Na Constituição brasileira está previsto que sejam feitos plebiscitos, por exemplo, para consultar a população. Só que o último que foi feito foi em 2005, o último grande plebiscito, né? Foi feito em relação à comercialização de armas no Brasil. Desde então, não foram feitos grandes movimentos para consultar a população. Então, nós temos vários problemas na democracia brasileira. Só que da Grécia para o Brasil, nós temos 2.500 anos, né, daquele período até o nosso período. Então, fica o questionamento: o que aconteceu com a democracia nesse período? Houve democracia em todos os lugares depois da Grécia? Não. Na verdade, a democracia ela ficou, digamos, quase em esquecimento, porque durante a Idade Média, na Europa e também em outros lugares do mundo, na África, nós tínhamos impérios, tínhamos reinos, e quem costumava governar eram geralmente monarquias, né? Era um líder que governava, depois que ele morria, o poder passava para o seu filho ou alguém da sua família. Então isso vai acontecer com os reis na Europa, na França, na Inglaterra, no Império do Mali, do Songhai, na África também. Também vai acontecer isso com os Incas e com vários outros povos ao redor do mundo. A democracia ela vai voltar a ter um papel relevante na independência dos Estados Unidos, onde é feita daí uma revolução para que os Estados Unidos deixem de ser uma colônia da Inglaterra. Em 1776 é feita a declaração, só que também era bastante excludente, porque os caras que fizeram essa revolução e que possibilitaram que todos votassem também excluíam pessoas pobres, excluíam os escravos, porque eles tinham escravos, também excluíam as mulheres. Vai acontecer o mesmo na Revolução Francesa, onde vão fazer um voto universal, porém vão continuar tendo escravos. Então, a democracia ela demorou muito tempo para chegar no ponto que a gente tem hoje em dia, de ela ser muito mais abrangente e que todo mundo possa realmente participar, certo? Mas é importante a gente ter essas noções sobre democracia para que a gente possa, em ano de eleição, ter um cuidado muito grande para realmente tomar decisões e para cobrar não só que as pessoas que a gente elege, eles possam tomar boas decisões pensando na gente, mas também que a gente possa participar de maneira mais direta, como era feito na Grécia, né? A gente possa também tomar decisões verdadeiramente lá e votar e fazer plebiscitos, né? A gente tem vários problemas na democracia nesse sentido também. Mas, de qualquer forma, a gente tem aí uma boa história de democracia para a gente estudar e para a gente se aprofundar e ver os efeitos disso, tanto lá na Grécia, com a filosofia grega, quanto hoje em dia na nossa vida, certo? Então, esse é um vídeo de conscientização política também, então compartilhe, manda para a vovó, para o vovô, muitas vezes eles espalham bobagem no grupo do WhatsApp da família, os netinhos também espalham bobagem, então manda para o seu parente, para o seu amigo que você acha que é importante ter esse debate sobre democracia e fique atento às próximas aulas sobre filosofia. Abração!